Uma coisa interessante que eu quero falar pra vocês é que a gente ouve muito nas novelas que o casal, quando tá em crise, quando tá brigando e uma das partes decidem, eu vou me divorciar, eu não quero mais ficar com você, o outro sempre fala assim, eu não vou assinar o divórcio, eu não vou te dar o divórcio. Isso não existe. É coisa de novela mesmo, é uma lenda. O divórcio pode ser consensual ou litigioso. Consensual quando as partes estão de acordo e o litigioso quando não há acordo entre as partes. Justamente o fato da outra parte não querer se divorciar já configura o litígio e é por isso que você vai procurar um juiz para fazer o seu divórcio, porque o outro não quer facilitar essa situação. Mesmo que diante do juiz ele diga que não quer, que ele não vai assinar, não tem problema, o juiz vai decretar o divórcio por sentença, porque a partir do momento que uma das partes decide que não quer mais pela continuidade do casamento, a outra não pode impedir isso que aconteça, porque ninguém está obrigado a conviver com quem não gosta mais, com quem não tem mais um bom relacionamento. Como que ficará a divisão dos bens quando ocorre o divórcio? Aqui a gente não pode ser específico nessa resposta, porque a divisão de bens, ela depende do regime de comunhão do casamento. Então, se a pessoa casou em comunhão parcial de bens, comunhão universal, separação, divisão nos aquestos e as outras modalidades de matrimônio que existem, cada uma vai ser tratada de uma forma, porque elas justamente decidem qual vai ser como vai ser a partilha em caso de divórcio ou de sucessão. Então eu vou falar sobre os 3 mais comuns, que são os que a gente mais ouve e que são os que as pessoas mais se casam aqui no Brasil. O primeiro deles, que hoje é a regra, que significa que se você for ao cartório, disser que quer se casar e não escolher um regime específico, você vai se casar pelo regime da comunhão parcial de bens. O que significa isso? O casal terá direito um aos bens do outro a partir do momento em que se casarem. Então, o que você tinha, os bens que você tinha antes do matrimônio, eles continuam individuais, cada um com seus bens. Então, se você tinha um carro, uma casa e não era casado ainda, continua exclusivamente seu. E a partir do momento que você casar, tudo que você construir, independente se está no nome de um só ou de ambos, vai ser partilhado ao meio. Então, vocês vão dividir tudo que vocês construírem ou comprarem a partir do matrimônio. Esse é o regime de casamento, em regra, né? Que você, se você não escolher, se você não optar por outro, é esse o regime que você vai se casar hoje no Brasil. O segundo regime, também muito conhecido, é o regime da comunhão universal de bens, que significa o quê? Não importa se os bens eram anteriores ou posteriores ao casamento, se são de herança, se foram doados pelo pai de um, do outro, não importa. No regime da comunhão universal, tudo que for de um ou do outro será dividido ao meio. Então, cada um vai ter 50% do que o outro tiver, independente, a casa já era minha, o carro já era meu, eu herdei isso do meu pai, eu recebi uma doação da minha irmã. No regime da comunhão universal, tudo será dividido para ambas as partes, cada um terá 50%. E o terceiro regime mais comum é o da separação de bens, que significa que cada cônjuge terá o seu patrimônio. Então, se antes ou depois do casamento, tudo que tiver no nome da pessoa é dela, tudo que tiver no nome do outro é do outro e não tem discussão sobre isso. Esses são os 3 principais regimes de casamento que você pode fazer a opção na hora e que tem total influência no momento do divórcio na partilha de bens. O quinto questionamento é: eu posso manter o sobrenome do marido ou da esposa mesmo com o divórcio? Algumas pessoas assumem o sobrenome do marido, e hoje em dia isso também pode acontecer com o sobrenome da esposa, e acaba sendo conhecido por aquele sobrenome no seu ambiente de trabalho, nas suas relações sociais, e aquele sobrenome acaba sendo fundamental para o reconhecimento daquela pessoa no que ela faz. Eu gosto de exemplificar algo que ganhou bastante a mídia com relação a isso, que foi o caso da Marta Suplicy, que até hoje é conhecida, hoje ela até já retirou, ela já não mais se identifica como Marta Suplicy, mas assim que ela se divorciou, ela manteve o nome, porque era a marca dela. Marta Suplicy era como ela era conhecida na política.
Então aqui a gente tem sim a possibilidade de manter o sobrenome do marido ou da mulher, mesmo com o divórcio, mas a gente tem que analisar essas duas situações. Primeiro, se o ex-cônjuge disser que tudo bem, que você pode manter, a gente não vai ter maiores problemas. Se ele disser que não quer, aí você vai precisar do reconhecimento do juiz de que aquilo é muito importante para você e vai te atrapalhar na sua vida de trabalho, na sua vida social. A sexta questão é a seguinte, essa é engraçada. Se os cônjuges se arrependerem depois do divórcio e quiserem reatar, eles podem reaver o casamento? Não, não podem. Uma vez que você se divorciou, mas você pode casar de novo com essa pessoa, mas vai ser um novo casamento. Então, tudo que vocês fizeram com relação a esse divórcio, partilha de bens, tudo que vocês decidiram vai ficar decidido. Vocês vão ter que se casar de novo e a partir daí, dependendo do regime de casamento que vocês casarem, pode ser diferente porque vai ser considerado um novo matrimônio. Vocês vão decidir tudo a partir desse momento. Então, não existe uma retomada daquele casamento que houve o divórcio. Na verdade, vocês podem se casar de novo. A sétima questão é: quem pode pedir pensão alimentícia? A pensão alimentícia, ela pode ser pedida da esposa para o marido ou também do marido para a esposa. A gente tem que lembrar que hoje a Constituição Federal, ela prioriza a igualdade entre as partes e igualdade de todas as formas com relação a tudo. Um fato mais recente que tem ocorrido bastante é a limitação de tempo desse pagamento de pensão. Hoje em dia as mulheres trabalham, os homens continuam trabalhando, então pode ocorrer sim a necessidade dessa pensão alimentícia, mas o que os juízes têm feito é limitar um tempo para que a pessoa que esteja necessitando desse benefício consiga se restabelecer no mercado de trabalho e a partir de então não precisar mais daquela pensão. E a última questão, bastante polêmica, é sobre a guarda dos filhos e a fixação de pensão de valor alimentício. Só que essa última questão, esse tema é muito polêmico, ele pode dar horas de vídeo, mas ele é um tema importante para se falar, né? E a gente geralmente fala sobre isso no divórcio, mas eu preferi que esse tema a gente discutisse num próximo vídeo, para que eu possa explicar melhor para vocês toda essa situação de guarda, que hoje a gente tem muita coisa para se discutir com relação a isso, guarda compartilhada, guarda exclusiva, quais são as nuances de cada caso, quando pode é melhor um ou melhor outro, que a gente tem que sempre priorizar os filhos, a necessidade, o bem-estar deles, e como é um tema um pouco extenso, eu vou fazer um vídeo para vocês só com relação a isso, falando sobre guarda e pensão de filhos.